Vamos resolver uma questão bem interessante aqui de juros simples e vamos aproveitar para entender o que mudaria na resolução se a questão fosse sobre juros compostos. Já deixa o joinha aí no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá. Ó. Olha o que a questão fala para a gente. Juros simples de 18% ao ano equivalem a juros simples trimestrais de quanto? Vamos lá. O que a gente precisa saber para resolver uma questão como essa? Primeiro, você sabe que a questão é sobre juros simples. Quando a gente tem juros simples, o cálculo fica muito mais facilitado, como você vai observar aqui. E a segunda coisa que a gente tem que observar é: eu tenho uma taxa de 18% ao ano e eu quero saber qual seria a taxa equivalente ao trimestre. Para você fazer isso, você precisa saber o seguinte, se você quiser, você anota aí. No regime de juros simples, taxas proporcionais são também equivalentes entre si. Taxas proporcionais são também equivalentes entre si. No regime de juros simples, como eu falei. Isso não vale para o regime de juros compostos, tá bom? Mas no regime simples, taxas proporcionais são equivalentes. O que você pode fazer a partir disso? Você sabe que, peraí, então, eu tenho uma taxa de 18% ao ano, eu quero saber a taxa equivalente trimestral. A taxa equivalente trimestral vai ser a taxa proporcional, porque eu estou no regime de juros simples. Como assim taxa proporcional? Veja, eu sei que um ano, ele possui 4 trimestres, né? 4 períodos de 3 meses, 4 trimestres. Como eu sei que um ano tem 4 trimestres e eu sei que basta eu calcular a taxa proporcional, eu só preciso dividir aquele 18% que é em um ano inteiro por 4 para saber quanto é para cada trimestre. Eu vou pegar o meu 18% aqui, vou simplesmente dividir por 4, é isso mesmo, tá? 18% dividido por 4, divide em cima e embaixo por 2, 9% dividido por 2. 9 dividido por 2 é 4,5, né? Então, isso aqui vai me dar 4,5% ao trimestre. Uma taxa de 18% ao ano, ela equivale a uma taxa de 4,5% ao trimestre, se a gente estiver no regime de juros simples. 4,5%, que é não só uma taxa equivalente, mas é a taxa proporcional. Né? O proporcional a 18% ao ano é 4,5% ao trimestre. Tá joia? Simples assim. Muito tranquilo a resolver no regime de juros simples. Agora, pense comigo o seguinte: e se essa questão falasse que eu tenho aqui juros compostos de 18% ao ano equivalem a juros compostos trimestrais de quanto? Como é que você resolveria isso daqui? Vamos lá, nós vamos montar o problema. Não vai dar para resolver ele à mão, tá? Porque essa questão realmente foi feita para juros simples. Nos juros compostos, o cálculo vai ficar ruim de fazer, mas ainda assim é interessante que a gente saiba como é que a gente faz. O que você tem que fazer? Falou em taxas equivalentes, você tem que saber o seguinte: vou separar aqui, ó, tudo que eu estou fazendo em vermelho, você está vendo que o que eu estou fazendo em vermelho é regime composto, né? Juros compostos. Bom, no regime de juros compostos, você tem que saber uma formulazinha básica, tá? Que é isso daqui, ó. 1 mais a taxa de juros que eu tenho elevado ao prazo que eu tenho é igual a 1 mais a taxa equivalente que eu estou buscando elevado ao prazo equivalente. Então, é essa coisa que tem que ser igual. Esse 1 mais J elevado a T é que tem que igualar. 1 mais a taxa que eu tenho elevado ao prazo que eu tenho tem que ser igual a 1 mais a taxa equivalente que eu estou buscando elevado ao prazo equivalente. E aí, para a gente fazer esse trabalho aqui, para a gente trabalhar com isso daqui, a gente tem que perceber o seguinte: a taxa que eu tenho é uma taxa ao ano. Então, eu sei que desse lado as informações vão estar ao ano, né? Eu sei, ó, o enunciado me falou aqui que a taxa que eu tenho é uma taxa ao ano. Do outro lado, eu vou colocar o que eu quero chegar. Eu quero chegar o quê? Em taxas trimestrais, né? Numa taxa trimestral. Então, desse outro lado aqui, eu vou dizer que aqui, ó, eu tenho aqui trimestre. A minha unidade de tempo desse outro lado é trimestre. Por que a gente faz isso?
porque agora a gente vai começar a substituir nessa fórmula as informações que nós temos em mãos. Então, 1 mais, qual é a taxa que eu tenho? A taxa que eu tenho é de 18% ao ano. Eu sei que desse lado aqui as informações estão ao ano. Elevado a um determinado prazo. Vamos deixar em aberto aqui o prazo. É a próxima etapa nossa, tá? Isso aqui vai ter que ser igual a 1 mais a taxa equivalente que eu estou buscando, elevado, vou deixar um outro espaço aqui para o nosso prazo equivalente. Para fazer agora esse trabalho, para a gente colocar expoentes aqui, né, de um lado e do outro, a gente tem que lembrar da mesma relação que a gente observou anteriormente, que um ano corresponde a 4 trimestres. Isso significa que se eu vier aqui, ó, e colocar um expoente 1 aqui de 1 ano para o prazo da taxa que eu tenho, do outro lado eu tenho que colocar o que no expoente? 4, porque são 4 trimestres. Um ano corresponde a 4 trimestres. É isso que você tem que fazer. Feito isso, você montou o problema. Agora é só terminar de resolver, tá? Agora a gente vai terminar de resolver. Eu tenho 1 mais 18% elevado a 1, isso tem que ser igual a 1 mais a taxa que eu estou buscando elevado a 4. Agora a gente termina o cálculo, claro que eu disse para vocês, né? Esse cálculo aqui não é trivial de se fazer à mão, mas 1 mais 18% é 1,18, né? 1,18 elevado a 1 é 1,18, certo? Então, tira os parênteses. Isso aqui vai ter que ser igual a 1 mais a taxa que eu estou buscando, elevado a 4. Ora, como está elevado a 4, eu vou precisar tirar a raiz quarta dos dois lados, né? A raiz de quarto grau dos dois lados. Então, o que, que vai acontecer aqui, ó? Eu vou tirar a raiz quarta aqui, vou tirar a raiz quarta desse outro lado também, tá? Desse lado de cá, esse 4 vai cancelar com esse 4. Do outro lado vai ficar assim, ó, raiz quarta de 1,18 é igual a 1 mais a taxa equivalente. E aí, para saber a taxa equivalente, isso aqui vai ser 1 menos aquela raiz quarta, né? Raiz quarta de 1,18. Uma outra forma de escrever isso é 1 menos 1,18 elevado a 1 quarto, tá? Essa é a taxa aqui, no caso, ao trimestre. Precisa calcular isso daqui? Claro que não, né? O examinador não vai pedir para você, não vai colocar você para fazer. Desculpa, pessoal, ó, acabei misturando as coisas aqui no final, ó, vocês devem ter percebido, né? Mas, na verdade, é o contrário, tá? É o assim, ó, olha só, olha que bagunça. Já ia fazer uma coisa errada aqui no finalzinho do vídeo, mas não vou regravar, não. É isso aqui menos 1, né? É menos 1, é o contrário. Então, a taxa equivalente é 1,18 elevado a 1 quarto menos 1, tudo isso daqui ao trimestre, tá? Essa é a taxa ao trimestre. E, geralmente, uma questão como essa, as alternativas de resposta seriam parecidas com isso daqui. O examinador, claro que ele não vai forçar você a fazer à mão esse cálculo de qual é a raiz quarta de 1,18. Ele não vai fazer você fazer isso aí à mão. Ou ele vai te fornecer isso, ou o mais provável, eu já vi muitas e muitas questões assim, onde a alternativa de resposta correta, ela tem essa carinha aí, né? Ou seja, você, de certa forma, tem que fazer a conta, né? E tem que chegar em alguma coisa como essa daí. Tá joia? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né, que tenham compreendido aí a resolução da questão, tenham percebido como é diferente, né, no regime simples para o regime composto, a coisa muda completamente a maneira de trabalhar com taxas equivalentes, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu vou ficando por aqui, agradeço bastante aí a atenção de vocês e aproveito para lembrar aqueles interessados na minha mentoria individual, para que eu acompanhe você na sua preparação para concursos. O WhatsApp da minha equipe está aqui na descrição do vídeo. É só mandar uma mensagem e perguntar como é que funciona. Um abraço, valeu.